Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Eu te convido a ler Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Assim disse Paulo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Assim disse Paulo aos irmãos que estavam reunidos como igreja na Galácia, aos irmãos de Gálatas, falando que aqueles que quisessem praticar as obras de Moisés, que quisessem viver subjugados, viver debaixo das leis de Moisés, estariam debaixo da maldição. E quem eram esses? Ali eram os fariseus, os escribas, os judeus legalistas, gentios também, os prosélitos, que se convertiam ao judaísmo. Então Paulo direcionou essas palavras a esse tipo de gente, a esse segmento. O vetor direcional foi a eles. E ele disse que os que estavam vivendo, os que estavam praticando, estavam debaixo de maldição. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Aproveitando o ensejo, se você é novo no canal, já se inscreve aí no botãozinho de inscrever-se, ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Então vamos em frente. Cuidado! Você acha que está na graça de Deus, mas está debaixo de maldição. É isso mesmo. Cuidado! Você que é novo aqui, você acha que está frequentando um lugar, uma chamada igreja, e lá eles dizem: não, nós pregamos a graça. Nós vivemos na graça. Nós não estamos mais em Moisés. Ah, é, cara pálida? Então tá bom. Porque Paulo disse que os que estivessem nas obras, praticando as obras, ou tentando praticar as obras de Moisés, estariam debaixo de maldição. Então eu vou ler novamente Gálatas capítulo 3, versículo 10. E agora já com o tema do vídeo. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas, 613 itens. Vamos tirar os 10 mandamentos para dar uma colherzinha de chá. Sobram 613 estatutos, ordenanças, mandamentos. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Veja de onde Cristo resgatou aqueles irmãos. Veja nós do século 21, de que livramento que Deus nos deu. Isso ocorreu há quase 2000 anos, mas nós fomos agraciados. O povo gentil foi agraciado pelo Tetelestai, porque o Tetelestai, o alvo principal eram os judeus, os israelitas, que era o povo que foi o povo escolhido por Deus. Nesse sacrifício, quem foi abençoado, quem foi alcançado foram os gentios também. Então tá. De onde Paulo tirou que os que vivem, os que tentavam naqueles dias e os que tentam hoje, eram malditos? Quem eram? De onde tirou? Quem foi que falou isso? Eu peguei em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 28. Então foi deste versículo, tem vários, mas foi principalmente desse versículo que Paulo utilizou para falar aos irmãos. Por quê? É certo que os irmãos não conseguiam, os irmãos que estavam reunidos ali como igreja, eles não conseguiam, e na sua maioria, ou quase todos ali, sei lá eu, eram gentios. Porque Paulo trouxe a revelação da graça de Deus aos gentios. Então no meio ali tinham judeus, tinham israelitas que passaram do antes da cruz para depois da cruz. E Paulo estava exortando eles, falando: olha, todos aqueles que estão na lei de Moisés
estão debaixo de maldição, porque Jesus na morte resgatou os que estavam lá. Se você consegue cumprir os 613, amém, mas ninguém nunca cumpriu. Ninguém nunca cumpriu todos os 613. E Tiago, eu vou ler daqui a pouco, que Tiago falou, que você que quer viver por lei, você tenta viver por lei, mas se você tropeçar em um preceito, falhar em um, volta a estaca zero de novo. Está isso em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Ele disse isso. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Por isso que o tema deste vídeo é: cuidado, você acha que está na graça de Deus, mas está debaixo de maldição. Aí você fala, não, mas meu pastor, meu bispo, meu padre, meu papa, meu líder religioso, ele fala que nós estamos em graça. Sim, claro, assim deveria ser, mas não é. Ele não fala que você tem que dar 10% do seu salário, do seu ganho? Sim, porque Jesus falou, Jesus falou aos israelitas, e Jesus falou do cominho, do endro e da hortelã. Não falou de dinheiro, porque dízimo eram alimentos. Dízimo é uma herança, está lá em Números capítulo 18, foi uma herança para a tribo de Levi. Porque das 12 tribos, a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. Então eles não teriam renda, eles não teriam herança. Então a herança deles foram os dízimos, que eram levados ao templo. Porém esse templo, no ano 70, quando Deus julgou Israel, Deus derrubou e estabeleceu o templo espiritual. Ah não, mas eu frequento um lugarzinho aí que não fala do dízimo. Ah é? Parabéns! Mas tem um batismo? Tem, lógico que é, para purificar nossos pecados. Porque Jesus batizou, mas Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir. E o batismo era a lei da purificação. Porém, depois disso, ele resgatou, na sua morte, ele resgatou todos que estavam debaixo da lei. O batismo agora, o de batismo depois do tetelestai, que depois da morte de cruz, foi o da morte de cruz. Esse foi o verdadeiro batismo. Esse foi o batismo, não mais, porque o que verteu, o que limpou, purificou, justificou foi o sangue, foi uma parábola, um modo figurado, um modo, como que eu posso falar? É uma metáfora, mais ou menos assim. Aquele sangue lavou os pecados dos judeus. Qual eram os pecados? As transgressões das leis de Moisés. Então, para isso, foi assim o batismo, foi assim purificado. E os gentios foram no embalo, também conseguiu isso. Ah, mas onde eu vou, eles fizeram isso só uma vez, nem fala mais nada. Ah não, beleza, mas e aí? Não, a gente faz um jejunzinho de vez em quando de Daniel, a gente faz um jejunzinho de 6 horas, 10 horas. Jejum é da lei, é maldição, é mandamento da lei. Apresenta a criança onde você vai, apresenta. É lei, é maldição. Aquela criança... Será que Deus não conhecia ela antes mesmo dela nascer? Será que Deus já não sabia, não conhecia da existência que iria existir aquela criança, aquele ser, antes mesmo de ser formado o embrião na barriga da mãe? Ah, mas Jesus foi apresentado, claro, para se cumprir a lei de Moisés. Ao 8º dia, circuncidado e apresentado. Então só aí já matamos uns 4, 5. O que mais? Buscar Deus em monte, falar com Deus no monte. Quem fazia isso? Não era Moisés? Não eram eles naqueles tempos? Jesus não falou para aquela mulher? A mulher falou, Senhor, nossos pais adoravam a Deus nesses montes. O que Jesus falou? Está chegando o dia e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É lei, é antigo pacto. Então você acha que você está na graça, mas você está debaixo de uma tremenda maldição de Moisés. Por isso que você vê vulto, por isso que você tem medo de demônio, por isso que você tem medo de Jesus voltar e você ficar, por isso que você tem medo de não tirar 10% do que você ganha e o gafanhoto devorador, o migrador ir lá na sua geladeira e comer o seu cuscuz, o seu Danone, a sua salsicha, perdigão, sadia. É isso, porque você está debaixo de maldição. Por isso que aonde você vai, há manifestações de espíritos, e a pessoa põe a mão para trás e baba. Só baba lá. No carnaval ela não baba, no baile funk não baba, no samba não baba, tomando uns beer night na frente do boteco, você não vê ninguém com a mão para trás babando, é só
esses lugares que fica, manifeste, em nome de Jesus, manifeste, tome. Aí vem o espírito do engano, a operação de erro, do erro. Aí você fica o quê? Achando que aquilo é poder de Deus, que aqueles homens são homens de Deus, que na mão daqueles homens tem unção. Não tem, o que tem ali é mentira. O que tem ali é o espírito do encantamento. São as maldições de Moisés. Câncer, tumor, maldição de Moisés. Sarna, coceira, manifestação, perturbação de espírito. Leia depois Deuteronômio 28. Inúmeras maldições. Veja se na sua vida, do seu filho, da sua filha, de um parente, do vizinho, não está alguma daquelas maldições. Leia depois Deuteronômio capítulo 28, leia todo, até o 15. No 15 fala, no comecinho fala, aqueles que obedecessem estarão debaixo das bênçãos. Obedeceu o quê? As leis de Moisés. As leis de Moisés foram dadas para quem? Para os israelitas, do Monte Sinai. Por intermédio de anjos, Moisés recebeu e passou para os israelitas cumprirem. Então aqueles que cumprissem seriam abençoados, todas as bênçãos alcançariam. Porém, no versículo 16, aqueles porém que não cumprir, virão sobre eles todas essas maldições. Aí depois você lê, vai lendo. E ainda fala lá no finalzinho, não sei se é versículo 64, 66, ainda fala assim, que inúmeras das maldições não estão nem escritas naquele livro. Então, tudo que você vê de desgraça, de doença, de enfermidade, é maldição. O povo está debaixo da maldição. Os religiosos estão debaixo da maldição. Porque é isso, porque Tiago disse no capítulo 2, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, são 613, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu não sei todas os 613, mas eu vou usar um aqui. Vamos dizer que você tem um filho, uma filha, e ele é rebelde, ele é teimoso, ele faz tudo contra a sua vontade, ele não te obedece. Então vamos lá. Um dos mandamentos da lei de Moisés, que Moisés recebeu, quando tiveres o filho desobediente, rebelde, deve levar esse filho em praça pública, chamar os vizinhos da comunidade, e este será apedrejado até a morte. Então só vou falar esse. Você já viu falar isso em algum lugar do mundo? Pelo menos que passa na televisão, que alguém pegou o seu filho rebelde, revoltado, teimoso, desobediente, apedrejou até a morte? Não. Então, já falhou. Você fez 612. O seu mestre fez 612, mas não matou o seu filho apedrejado, não chamou os vizinhos para apedrejar? Tropeçou nesse ponto, acabou, volta a zero, tudo de novo. É disso que Jesus resgatou, é dessas maldições que Jesus tirou os que viviam lá. Nós não nascemos debaixo de lei. A religião sim aplica a lei, mas nós não nascemos para cumprir lei. Nós não nascemos debaixo dessa maldição. A religião leva as pessoas para lá, por isso que estão vivendo doentes. Por isso que são revoltados, por isso que quando eles ouvem uma pregação dessa, alguém falando da graça genuína, da sã doutrina, eles dizem, não assista esse camarada é filho do demônio, ele é um herege, ele é um perturbado, ele é um falso profeta, um falso mestre. E as pessoas cegas, as pessoas com as suas mentes blindadas, concretadas, acreditam nesses lobos. Porque o que eu fiz aqui, a não ser ler, eu apenas li, 3 versículos? Li Gálatas capítulo 3, versículo 10, Deuteronômio 27, 26 e Tiago 2, 10. Eu só li para você. Agora você acha que eles vão fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma homilia desses 3 versículos explicando para você sobre isso? Claro que não, porque senão como que eles vão tomar 10% do seu salário? Como que eles vão tomar 10% de um frango, uma galinha de granja que você vendeu? Você vendeu a propriedade, como que eles não vão tomar 10%? Então eles não podem falar isso daqui. Isso aqui eles omitem, eles escondem, eles acobertam. E quando você vai questioná-lo, eles dizem, não, irmã, isso é uma revelação, isso é algo oculto. Não dá atenção para essas coisas, não. É assim que é. O interesse meu, interesse do Geraldo, interesse do Elcio, interesse de outros que eu conheço aí, é apenas ler o que está escrito, é apenas fazer o papel que deveria ser feito pela religião, mas que não é feito, porque eles não podem dar liberdade aos que sustentam essa corja, essa cadeia de mentiras. As pessoas devem ser aprisionadas. A briga é
teologia e graça de Deus. Começou lá atrás com Constantino e vem se arrastando. Esse abençoado desse camarada aí das 95 teses, esqueci até o nome dele agora, não conseguiu mostrar nada disso. O João Calvino não mostrou nada disso. O Arminiano, não sei o que lá, não mostrou nada disso. Pelo contrário, joga um monte de esterco no ventilador e os candidatos a lobo, as ovelhinhas, pegam isso como uma verdade suprema. Pegam isso e colocam um molhinho em cima, a pimentinha, engole aquilo ali e fala, glória a Deus, comida abençoada do papai. Não, isso é lixo, isso é escória. Paulo considerou esses ensinamentos de Moisés, essas ordenanças de Moisés, o que ele aprendeu no farisaísmo, ele considerou tudo como lixo. Então, por isso que eu, tendo conhecimento de um versículo igual esse, Gálatas 3,10, quando me entra um religioso aqui e coloca no comentário, querendo refutar, usando Moisés, eu excluo um camarada desse, eu não dou atenção, me desculpa. Eu não vou dar pérolas aos porcos. A pessoa entrou aqui, é humilde, ela quer saber de alguma coisa, ela faz um questionamento, a gente faz até vídeo. A gente grava, a gente procura e passa. Agora a pessoa vem querer refutar. Como vai refutar uma palavra dessa? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Dízimo não é lei? Batismo não é lei? Comer pão e beber suco não é a lei da Páscoa? É uma representação da Páscoa? Apresentar criança não é lei? Batismo não é lei? Jejum não é lei? O que mais? Um monte de coisa, lei, tudo preceitos, vigília, buscar Deus em monte. Quer ver? Eu vou colocar esse versículo na Bíblia Viva e vou ler para você. Bíblia Viva 2007, Gálatas 3,10. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Eu vou aproveitar e vou ler Tiago na Bíblia Viva. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete um só pequeno deslize, é culpada, como se tivesse quebrado todas as leis. Assim está escrito, assim disse Tiago. Tiago, um circuncidado, um que pregava o evangelho da circuncisão, um judeu, um israelita. Mas ele, pelo Espírito da graça, falou isso, alertando os judeus que estavam na transição vindo do legalismo de Moisés para a graça de Deus, alertando-os a esse respeito. Então, se eles quisessem viver a lei, tudo bem, que vivam, que vivessem. Porém, dos 613, se quebrasse é o que eu te usei um exemplo, voltava a estaca zero. Então, meu amado, eu acredito que o tema é bem propício para o que nós lemos aqui. Cuidado, você acha que está na graça de Deus, mas está debaixo de maldição. Está ou não está? Eu estou falando heresia? Eu estou mentindo para você? Eu não estou lendo o que está escrito? O seu pastor, o seu bispo, o seu mestre já leu isso para você? Já explicou isso para você? Não. E nunca vai te explicar, porque senão você vai ter a carta de alforria, você vai virar as costas para esse lugar, você vai ter ânsia, você vai ter asco de ouvir esses pregadores que tem por aí. Amém? Então, eu vou parar por aqui com essa mensagem, porque eu ia fazer, olha, você vê como que é, 8 a 12 minutos eu tinha programado na minha mente que eu ia fazer, mas não tem como. E é porque eu estou travando, porque senão o negócio aqui ia longe. Eu só escolhi uns catadinhos de versículo. Então, meu amado, fique em paz. Você está debaixo da cobertura do Cristo ressuscitado. Você está debaixo da cobertura do Pai dos Espíritos. Você é um filho eleito de Deus. Clame, Abba Pai. Você é um herdeiro de todas as bênçãos do Criador. Assim, eu e você, nós somos irmãos em Cristo. E o nosso Pai é o Senhor, e esse Senhor é o Espírito. Dê um glória a Deus, louve ao Senhor. Amém? Eu deixo com você essa mensagem. Se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que está escravo no sistema, que está sendo doutrinado por lobos.
e essa pessoa não arruma, não consegue, não acha formas de sair desses arranha-gato, está lá no meio, então dá um alimento desse para ela ler, para ela escutar, para ela assistir. Não esquenta não se ela xingar, deixa ela postar no comentário. Se ela falar qualquer coisa com você, fala para a pessoa, não, ele falou que você pode entrar no comentário e descer o sarrafo nele. E pode vir, venha, nós aqui vamos debulhando essa espiga de milho. Amém? E se você não é inscrito, aproveita aí, tem um botãozinho, inscrever-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Amém? Para os que acreditam que Deus está nele, então a oração é assim: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Cuidado, você está sendo enganado, hein?